Bom, vamos lá, pessoal. Essa prova agora é a prova de 2014. É uma prova que está razoavelmente fácil, tá? Tem algumas coisas que a gente vai discutir, mas a maior parte tranquilo, sem muito estresse. Beleza? Então vamos lá? Na primeira questão, nós temos o texto falando que que na verdade uma não, são duas, né? Nós temos duas sequências. Perfeito? Duas sequências algébricas. A primeira é uma PA e a segunda é uma PG. Beleza? Então, esse problema mistura APA com APG. Ok? Tá simples? Bastante. Então, qual a dica que eu tenho? Bom, vocês leram o texto. Não vou ficar perdendo tempo lendo o texto para vocês. Vocês sabem ler. Ou deveriam, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa eu vou trabalhar com a PA. Na PA, eu tenho alfa ao quadrado, x e 2 alfa ao quadrado. Qual é o procedimento da PA, rapazes? Hein? Qual é o procedimento da PA? Tem bizu gravado sobre isso. Dobrei o do meio e somei os das pontas. Então, alfa ao quadrado com 2 alfa ao quadrado, 3 alfa ao quadrado. Beleza? Tá claro isso aí, né? Daí, eu vou manobrar na PG. É importante a gente focar nesse ponto, pessoal, que eu sempre começo manobrando pela PA e depois eu manobro pela PG, quando a questão mistura as duas coisas, né? Então vai ficar alfa, x e 9 alfa. Beleza? Tá simples, né? Então, o que eu faço na PG? Qual é a regra da PG? É quadrado e produto. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a alfa vezes 9 alfa. X ao quadrado é igual a 9 alfa ao quadrado. Ok? Tá simples, né? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Bom, eu posso pensar no seguinte, olha só. Tá vendo que eu tenho nessa equação aqui 3 alfa ao quadrado, aqui 9 alfa ao quadrado? Então, eu posso pegar essa equação aqui e multiplicar os dois lados por 3. Então, eu vou ter 6x igual a 9 alfa ao quadrado. Não é isso? Pegando essa equação e multiplicando por 3. Né? Essa por 3. Vai dar o que eu tenho aqui. Não é isso aí, rapazes? Entendimento pleno? Beleza. Então, eu tenho uma equação e outra equação. Perfeito? As duas com 9 alfa ao quadrado. Então, eu posso afirmar que necessariamente x ao quadrado igual a 6x. Necessariamente, x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, x que multiplica x menos 6 é igual a zero. Daí eu concluo que x é igual a zero ou x igual a 6. Beleza? Tá simples, né? E aí eu vou lá na primeira parte, ó, vou voltar aqui em cima rapidinho. Aí vou pegar esse primeiro cenário aqui, que é o que está com os números menores, vai ser o mais simples de substituição. Então tá vendo que 2x igual a 3 alfa ao quadrado? Então, ó, 3 alfa ao quadrado igual a 2x, 2 vezes zero. Não é isso? Ó, isso aqui eu estou usando aqui embaixo. Beleza? Aliás, vamos reduzir um pouquinho a imagem, que aí vocês vão entender melhor.
Da mesma forma, eu posso ter que 3α ao quadrado igual a 2 vezes 6. Não é isso aí? Daqui, alfa ao quadrado vai dar 0 dividido por 3 é 0. Alfa é igual a 0. Aqui vai ficar alfa ao quadrado, 12 dividido por 3 é 4. Então, alfa vai ser igual a mais ou menos 2. Então, a soma dos valores de alfa, alfa pode ser 0, alfa pode ser mais 2 e alfa pode ser menos 2. Quanto deu isso aqui, pessoal? 0. 0 é a resposta. Tá claro aí, pessoal? Entendimento pleno, rapazes? Essa questão 1 é possivelmente a questão mais difícil dessa prova, tá? Vamos para a próxima? Na próxima questão, ele vai me fazer afirmações. Então, vamos tentar ter uma visão mais operacional possível, tá? A primeira afirmação, ele está dizendo que 215 graus, que o cosseno é menor do 215 que o 225. Bom, então aqui na primeira afirmação, a gente vai observar que eu tenho dois ângulos. O 215 e o 225. Então, ó, 180 está aqui nessa ponta. A gente não precisa, gente, nesse tipo de questão de localização exata, tá? É uma aproximação, então, o que importa é a razoabilidade. O que importa é não colocar o 225 e depois o 215, não é isso? Até porque ele vem nesse sentido de operação, ok? Perfeito? Que é o sentido do anti-horário. Então ele vem crescente, começa no zero e vai manobrando dessa forma. Então, o que importa é isso aqui. Eu vou olhar a afirmação com relação a cosseno. Cosseno é essa reta aqui. Perfeito? Então, bom, 225 está mais para a direita. Aqui nessa reta, quem está mais na reta numérica, quem está mais para a direita é o maior. Então, esse valor aqui é realmente maior que esse valor aqui. Ok? Não do ângulo, eu estou falando do valor do cosseno, que é o tamanho da linha aqui. Perfeito? Posicionamento da linha. Então, 225 está mais para a direita, ele é maior. A primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação bom, cuidado. Eu tenho aqui, ó, 180 por 12 é 15 vezes 5, 75. Então, 75 graus é o ângulo mais ou menos aqui. O que vai acontecer aqui, rapazes? Onde é o seno dele? O seno dele é esse segmento aqui, essa linha aqui. Perfeito? Que tem esse determinado tamanho. A malícia agora está no seguinte, onde que está o tangente? O tangente, como o próprio nome diz, eu vou esticar o ângulo e é uma reta tangente. É uma reta que não existe no eixo. Ok? É uma reta extra. Isso aqui é o valor do tangente. Perfeito? É só você olhar o tamanho do segmento. É muito maior que o do seno. Então, o tangente é sim maior. A afirmação é verdadeira. E na terceira afirmação, 172. Ó, 172, ele vai estar aqui, ó, bem pertinho do 180 graus. 172 é aqui. E o 160, ele está onde? Antes disso. Beleza? Então, ó, vamos olhar na reta seno agora. Quanto mais para cima é o maior. Então, quem está mais para cima é o 160, o seno de 160. Ok? Então, o seno de 160 é necessariamente maior que o seno de 172. Perfeito? Então, essa afirmação é falsa. Ok? Então, a resposta é delta. Tá claro aí, rapazes? Vamos para a próxima. A próxima questão diz assim, que eu tenho um cadeado
E esse vai ser formado por uma sequência de 4 algarismos. Bom, 4 algarismos, eu já vou lá e vou jogar as 4 casas. Beleza? 4 algarismos, 4 casas. Quais são as restrições aí? Cuidado. Rapazes, lendo o texto dessa questão, a gente vai observar que a questão é maliciosa e que tem um ponto-chave aqui que eu não posso dar mole, que é o seguinte, ó. Observa bem aqui comigo, querido. Vê bem uma coisa. Tá vendo meu universo de algarismos? O elaborador, ele maliciosamente não colocou todo mundo, ele deixou o termo faltando. Aí você pensa, ó, tá de 1 até 9, meu universo é de 9. Mentira! Não é de 9. Observa que aqui no meio eu não tenho nem o 5 e nem o 6, beleza? Então, o meu universo é de apenas 7 algarismos utilizáveis, beleza? Maravilha! Então vamos lá. Observado isso, a gente vai para a prática. A primeira restrição, a primeira informação, ó, ele fala que o primeiro algarismo da esquerda, ó, ele é bastante claro com relação a isso. O primeiro algarismo da esquerda é maior que 4, beleza? Então, nessa casa aqui, eu só posso usar o 5 nem o 6, não, maluco. Não tem 5 e 6. Eu só posso usar o 7, ou 8, ou 9, que são os que eu tenho no meu universo. Me dá um total de 3 possibilidades. Lá na direita, eu tenho que ter um algarismo ímpar. Ó, o último algarismo da direita, olha aqui, ó, de rodinha para combinar com vocês. O último algarismo da direita é ímpar. Então, como é que eu vou proceder aí, rapazes? Ó, o último algarismo da direita é ímpar. Essa informação que eu estou utilizando agora. Bom, então lá na direita pode ser o 1, o 3, o 7 ou o 9, beleza? Que são um total de 4 possibilidades. Bom, esses primeiros detalhes aí não tem muito que a gente discutir. Quem estudou o assunto sabe que não tem nada aí de sensacional, nada de especial. No entanto, ainda tem uma pegadinha preparada para vocês. Sequências diferentes. O diferente, sabe para que ele serve? Para nada. Por quê? Porque ele está falando da sequência. O diferente ele só tem importância, relevância, se ele se refere ao algarismo. Ele falou que o algarismo é diferente? Não, ele falou que a sequência é diferente. Então, caguei, negão. Isso aí não serve para absolutamente nada. Então, eu venho aqui, 7 possibilidades e 7 possibilidades. 3 vezes 7 vezes 7 vezes 4, 588 é a resposta. Tudo ok? Bom, nessa questão a gente sabe que a medida desse lado do cubo, a gente dá o nome de aresta, né? É o segmento que vai de cima até lá embaixo e que todos no cubo têm a mesma medida. Perfeito? Daí ele fala no texto que a distância do centro de uma face para o centro de outra face é mais ou menos isso aqui. Opa, ficou bem ruim. É mais ou menos isso aqui, né? Eu vou ligar um centro ao outro centro. Essa distância vai ter 4 unidades. Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é que isso aqui forma um triângulo do tipo retângulo. X, x e 4. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 4 ao quadrado. 2x ao quadrado igual a 16. X vai ser raiz de 8, que é 2 raiz 2. Beleza? Só que x é do centro até o cantinho aqui embaixo. O que eu estou procurando é daqui, o que eu preciso, na verdade, é daqui até lá em cima.
Então eu tenho x de novo. Então eu posso falar que A é igual a 2x. Ou seja, a aresta é 4 raiz 2. Beleza? Simples, né? Daí ele me pede o valor do volume. O volume é a aresta elevado ao cubo. Ou seja, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, meu volume vai ser 4 raiz 2 vezes 4 raiz 2 vezes 4 raiz 2. Eu não botei elevado ao cubo para vocês não se perderem nas raízes, tá? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Raiz 2 vezes raiz 2 dá 2. 64 vezes 2, 128. 128 raiz 2. Tudo ok, pessoal? Então, mais uma questão feita. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, a gente vai ter dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Beleza? Primeira informação, A menos B. A menos B é a mesma coisa que somente A. Eu pego A e tiro a interseção com B. São 3 elementos. O conjunto A ele tem um total de K elementos. Se aqui eu tenho 3, na região adjacente, né, na interseção, eu tenho quantos? K, que é o total, menos 3. Maravilha? Tá simples, né? Beleza. Subconjuntos não vazios. Subconjunto não vazio, 2 elevado a n menos 1 é o bizu. Da onde que ele quer? Da região A interseção B. Então, 2 elevado a quantos elementos? K menos 3. Tudo isso menos 1. Essa é a resposta. Simples desse jeito. Facinho, né, malucos? Vamos lá, próxima questão. Na próxima questão, ela não é difícil, não. Assim, vou ser sincero com vocês. Essa questão, no meu ver, ela deveria até estar fora deveria ter sido anulada, porque ela está ligeiramente fora do edital, tá? Essa questão de número 6 aí da prova de 2014. Mas nada que nós não possamos fazer com muita astúcia. Vamos lá, rapazes? A primeira coisa que eu vou observar é que, olha só, eu tenho aqui, ó, 180 por 9. Então, isso aqui são 20 graus. 180 por 12. Isso aqui são 15 graus. Aí, a maldade começa agora. Eu tenho um x com um y com um z. Dá 13, não é? O que entrou a mais aqui? Ó, eu tenho um x, 2y e um z. Então, eu tenho um y a mais do que na equação anterior. E aí o numérico variou de 13 para 20. Então, eu posso afirmar que o y é igual a 7 graus. Tá simples? Então, ó, peguei essa equação e vou comparar essa equação com essa equação aqui. Perfeito? Então, eu tinha um y, para cá foram 2y. Perfeito? Eu tinha 13, foi para 20. Então, é 7. No mesmo raciocínio, eu vou olhar aqui, ó, nessa equação com a primeira. Perfeito? Quem é que variou? É o z. E o z variou quanto? Né? A equação variou de 13 para 15, ou seja, o z é igual a 2. Se eu tenho um z a mais e 2 numérico a mais, então esse z é igual a 2. Bom, vamos lá. Já tenho o y e o z. Eu sei que a soma x, y e z é 13. Já tenho 7 com 2 é 9. X é igual a 4, que é quanto falta. Beleza? Pode fazer a prova real, pegar esses valores e substituir nas equações. Eu não vou fazer agora porque o nosso tempo está curto, a gente não tem tempo para perder. Mas podem substituir que vão bater. Então, alfa, quem é alfa? 2x. 2 vezes 4. Mais z, mais 2. Mais 5y. 5 vezes 7. 35. 37 com 8. Alfa é igual a 45 graus. Então, seno de alfa é seno de 45 graus, que nós sabemos na tabelinha básica, raiz 2 sobre 2. Ok? A resposta é delta.
Maravilha, né, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima questão, eu vou fazer ela com muito carinho, ok? Bom, vamos primeiro pensar que se eu tenho ó, x mais x mais x mais x, isso é 4x, correto? Então, se eu tenho A8, então isso aqui, na verdade, é 4A elevado a 8. Beleza? Aqui o que eu vou fazer? Está multiplicando? Eu opero as bases iguais se multiplicando, eu opero, né? Somo, subtrai os expoentes. 3 menos 5 menos 2. Com 4, 2. Com 7, 9. Menos 1, 8. Então aqui embaixo, isso tudo é BA8. Então, na verdade, essa fração é K igual a 4A a 8. Tudo isso dividido por BA8. Tranquilo até aí, né? Nada de mais, nada de especial. Aí eu venho para essa parte de cá. O que o expoente negativo faz? Ele inverte. Então, se eu tenho B sobre A, isso aqui vai virar A sobre B. Tudo elevado a 4 é igual a 2. Não é isso? Agora, pensem comigo, que aqui está A8, B a 8. Né? Simples, né? Bom, se eu elevar ao quadrado os dois lados, eu posso elevar aqui ao quadrado? E aqui também ao quadrado? Então eu vou ter A a 8 sobre B a 8. Isso aqui é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Enxergaram? Então, K vai ser 4 vezes 4. K igual a 16. Beleza? Só que aí cuidado que a pergunta é quanto é a raiz? Né? O valor de raiz quarta de K. Raiz quarta de 16. Quanto é a raiz quarta de 16? 2. Mais uma aí para conta, pessoal. Morreu. Molim, molim. Ok? Simples, né? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, na última questão dessa prova, tá bem tranquila. Assim, vou ser sincero com vocês, eu tenho aqui um excesso de informação, porque eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. É importante sempre só ressaltar isso aqui, pessoal. A gente tem que dispor os pontos, né, em ordem sequencial. Se você for no sentido horário ou anti-horário, você tem que manter a sequência de letras. Você não pode fazer A, B, depois C, D. Não pode fazer isso, tá bom? Aí depois aqui é F, G, H. Bom, para eu achar, daí ele fala de um ponto, né, que vai estar no centro desse quadrado, que é o ponto que ele chama, cadê? Centro no ponto P. E aí nesse outro quadrado, o centro é o ponto K. Ok? Bom, isso aqui eu posso falar que está no meio dessa diagonal. Se está no centro, é no meio dessa diagonal. Se está no meio, é ponto médio. Observa, ponto médio, eu vou usar o ponto A. E aí, o ponto médio é do A com o C. Tá vendo? Não é com B, não é com D. Se eu usar o B, eu vou ter que usar o B com o D, porque aí é outra diagonal. Pode ver que se você fizer 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. X desse ponto é 2. 2 mais 4, 6, por 2, 3. O Y desse ponto é 3. A mesma coisa no E para o G. O ponto médio aqui, do E para o G, o ponto médio é G. 2 com 6, 8. Certo? Menos 3 com 1, menos 2, por 2, menos 1. Se você usar aqui o B com D, 1 com 3, 4, por 2, 2. Tá vendo? O X bateu certinho. No Y, 2, né? 4 com 2, 6, por 2, 3. Bateu também certinho.
Beleza? Bem simples, né? Bom, e aí feito isso, deixa eu só melhorar aqui um detalhe. Para não ficar margem de dúvida, vamos mudar a cor desse ponto, para não ficar confundível. Beleza? Então, o ponto K, 2 com 6, 8, por 2, 4. E o Y, X com X, Y com Y. Menos 3 com 1, menos 2 por 2, menos 1. Ok? Então, a distância de P para K ao quadrado, X menos X, né? 4 menos 2, 2 ao quadrado. Menos 1, menos 3, 4 ao quadrado. Então, a distância entre P e K, 4 mais 16, raiz disso, raiz de 20, né? É 2, raiz 5 fatorando. Perfeito? Então, a distância entre eles. E aí eu falo novamente, o feio dessa questão simples. O feio dela é o excesso de informação, né? A gente tem um excesso de pontos que não nos servem para coisa nenhuma. Mas tranquilo bien. Hey, Lenny, buku jauh baik dong kamu kalau baik. Hey, buku no. Kamu jauh. Kamu enggak? Gua boleh lari ini. Buku jauh besar. Gua kumil. Buku besar. Kamu enggak? Ah! Oh boy, matou ko po. Maro bosa. Bismillah, maro bosa.